Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Quem estiver por aí, quiser ligar a câmera para a gente se ver um pouquinho, pelo menos nesse começo. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo com vocês? Com você, Jordano? Boa noite. Tudo bem, tudo ótimo. Pais, boa noite. Familiares dos nossos boa canarinhos. Noite. Boa. Que bom ver a sala cheia, que bom ver as famílias presentes. Rebeca já está aqui com a gente. Boa noite, Rebeca. Agora que eu estou vendo. Ah, sim, Rebeca já está aqui. Quiser, eu te empresto, né? Mas eu não caderno. Deixa eu ver se eu consigo notar os microfones. Seu caderno aí? Oi, gente, Daniel, boa noite. se você estiver por aí, puder me ajudar Liguei com o o áudio para não te microfone. atrapalhar, Carol. Pode ficar, Rebeca. Oi, boa noite, gente. Boa noite também. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vou só ver se eu consigo desligar um microfone que está ecoando um pouquinho aqui. Deixa eu ver se o Daniel me ajuda. Espera aí. Oi? Acho que foi. Não, ainda não. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver se eu vou pedir ajuda do Daniel aqui. Agora vai. Bom, então vamos dar início. Em nome da Escola Canarim, em nome da direção da empresa, em nome da família Ciane, né, que nós somos uma família de educadores, eu dou as boas-vindas a todos vocês para a nossa primeira etapa da reunião pedagógica. E no nosso percurso, na nossa jornada de escolas, de educação, nós temos entendido cada vez mais que o amor é, sim, intuitivo, mas a educação não. Então, se a gente não busca conhecimento, se a gente não busca se apropriar de saberes, e principalmente se a gente não busca se conhecer, a gente vai acabar cometendo algumas falhas na educação a partir desse não saber. Então, o conhecimento, muitas vezes, o que nos leva a algumas falhas é justamente a falta de conhecimento. Então, a gente busca cada vez mais conhecimento para que a gente possa, com a sensibilidade, com a aceitação de que, claro, não somos perfeitos, vamos falhar, mas a gente vai buscando esses saberes para que a gente possa ter ações mais assertivas com as nossas crianças. E sinto que a transformação, a educação vem sofrendo, não é nem sofrendo, né? Vem passando por uma transformação muito grande. Então, a gente não tinha um olhar sensível para as crianças. A gente fazia com as crianças o que tinham feito com a gente e isso bastava. Ah, mas eu fui educado assim. Né? Falas como essas ainda eram muito aceitas até muito pouco tempo. E agora a gente está vendo que o que fizeram conosco há X anos atrás precisa ser mudado, porque muito tempo passou. Então, o olhar para a criança tem sido cada vez mais diferente. E a criança tem sido cada vez mais respeitada
no seu desenvolvimento, né? A gente exige que a criança haja de um jeito, mas nós estamos vivendo há muito mais tempo que elas. E muitas vezes não temos as atitudes que exigimos das nossas crianças. Pedimos para que elas não gritem gritando, pedimos para que elas se controlem nos descontrolando. Então, nós temos tido cada vez mais esse olhar respeitoso, assertivo, e entendendo que se eu não me conheço, se eu não busco me apropriar da minha história, olhar para a minha infância, eu vou acabar projetando na minha criança os meus medos, os meus sonhos, né? Ah, ela é assim, mas eu também era assim. Mas você era outra pessoa. Essa criança é outro ser, né? Como é que a gente pode olhar para ela entendendo que ela não é você, que ela não tem a sua história e que talvez esse comportamento que ela esteja apresentando esteja fazendo ela sofrer. E aí a gente olha tentando ajudar as crianças a passarem pelas fases de desenvolvimento de uma forma mais tranquila, buscando equilíbrio, serenidade, diante de todos os desafios que o educar nos traz, né? Então, a gente convidou a Rebeca para trazer um tema muito legal para vocês. E esse tema surgiu porque primeiro ela trouxe para as professoras, e as professoras adoraram. A gente trouxe para todas as assistentes de classe, portaria, cozinha, porque todos que estamos no ambiente escolar estamos educando. Então, quando a gente treina, a gente não treina só as professoras, a gente treina toda e qualquer pessoa. Por isso que a nossa equipe de limpeza não é e nunca será terceirizada, que eles são treinados pela gente, que eles recebem as crianças na portaria, que eles estão em volta do refeitório. Então, depois ela trouxe essa palestra para toda a equipe de limpeza, portaria, secretaria, e aí a equipe adorou, e aí a gente falou, nossa, de toda a equipe, comunidade escolar, faltam os pais, faltam as famílias. Então, a gente está trazendo agora essa palestra também para vocês. Então, desejo que seja uma boa palestra, que seja um momento agregador, que vocês aproveitem, que vocês guardem as dúvidas, de preferência para o final, né, Rebeca, para você poder desenrolar toda a fala, e aí a gente deixa um espaço para dúvidas no final. E é isso, desfrutemos então do momento com a maior atenção plena que pudermos, porque o nosso tempo é muito valioso, então se estamos aqui, que possamos degustar do aqui e do agora, que não estejamos meio a meio, né? Eu estou meio aqui, meio fazendo alguma outra atividade, às vezes até uma rede social, ou algo que eu poderia deixar para depois. Tá? Então eu queria começar convidando todos a fecharem os olhos e fazerem 3 respirações profundas e lentas, apenas isso, para que a gente chegue, sintonize com o grupo. E a respiração é sempre uma ferramenta para a gente centrar, né? Sair um pouco do burburinho mental. Então, abrindo os ombros, alinhando a coluna, inspirando e expirando profunda e longamente. Independente de todo o barulho que esteja ao seu redor, é possível abrir o olhar interno, se perceber, fazendo agora então a sua última respiração longa e profunda. Aproveitando a expiração para relaxar o corpo das tensões acumuladas ao longo do dia. Devagarzinho abrindo os olhos, voltando para o grupo. Agora sim, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Rebeca, te passo então a palavra e já agradeço de antemão por você partilhar com a gente tantos saberes. Você é muito sensível, trabalha com educação, tem muito conhecimento. Então, muito obrigada por essa troca, especialmente sempre com a nossa equipe e agora também com as famílias. Vou deixar você se apresentar, tá bom? Obrigada, querida. Obrigada, Carol. Oi, gente, boa noite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu escutando a Carol falar, né? Eu fico assim, sempre muito feliz de ver educadoras, né? Como a Carol. Fico muito feliz do meu filho estar nessa escola. Eu sempre falo isso para ela, né? Que eu tenho uma grande admiração por ela. E isso, né, gente? Como ela falou, é tão raro a gente hoje encontrar, né? Pessoas realmente preparadas, conscientes, buscando o melhor, né, para nossas crianças. Então, assim, primeiramente quero falar da minha admiração, do meu respeito
e do meu grande amor pela Escola Canarinho, né? Que isso é algo muito forte dentro de mim. Eu sempre tenho muito prazer de fazer parte também, né? Disso, dessa conscientização, né, do que a gente tem que buscar para a criança, né, da gente estar aqui todos nós juntos buscando o melhor para nossas crianças, né, isso é muito, muito bom poder participar e trazer isso para vocês. Então, gente, meu nome é Rebeca, né, como a Carol já falou, eu trabalho no berçário do STJ como pedagoga, já estou lá há 12 anos, mas tenho uma longa carreira aí, né, comecei na área da educação, eu tinha apenas 18 anos, ainda estudante de pedagogia, e lá se vão 26 anos, né, nessa caminhada que a gente está sempre buscando, sempre aprendendo, sempre se renovando, como a Carol falou, né, a educação de um tempo atrás, eu falo até que da época que eu me formei já é muito diferente da de hoje, então a gente precisa sempre se renovar, buscar conhecimento, se atualizar, e para cada vez mais estar atendendo melhor as nossas crianças, né? Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, o som tá bom, tá legal. Agora eu vou compartilhar a tela, também gostaria que vocês me avisassem se vocês estão conseguindo enxergar direitinho. Sim, Rebeca, apareceu Sim? aqui. Tá ótimo. Então, agora eu vou dispensar o marido técnico da informática. Ele que me dá uma forcinha aqui, então tá tudo certo. Então, gente, esse assunto que a Carol já introduziu muito bem, né, que é a parentalidade consciente, o que é, né, gente? O que traz esse assunto? Na verdade, tudo isso que a gente está fazendo agora, esse momento que a gente está fazendo, nós estamos buscando essa parentalidade consciente. A gente está aqui, né, reservando um horário do nosso tempo, nos organizando, voltado para buscar algo melhor para o nosso filho, isso já é uma parentalidade consciente, né? Isso já é um sinal que nós todos aqui, que estamos aqui juntos reunidos, temos essa consciência do nosso papel na vida dos nossos filhos. Então, isso já é um começo muito significativo. Mas eu também queria trazer para vocês o que essa parentalidade consciente nos ajuda na nossa criação, no nosso dia a dia com nossos filhos, né? Porque é uma pergunta, assim, que a gente se faz, né? Que eu já me fiz também várias vezes, que às vezes a gente pensa que as pessoas da área da educação, né? Não passam por desafios, né? Tem uma maternidade super leve, que é tudo muito fácil, e não, gente. Também, né? A gente tem desafios. Eu falo, né, que às vezes as pessoas falam, mas o João tem uma mãe pedagoga, eu sou pedagoga lá no berçário do STJ, mas em casa eu sou a mãe do João, né, com as minhas emoções, com a minha infância também, com a minha criança ferida, com a minha história, com o meu passado, né, e tudo isso a gente acaba trazendo para a nossa criação, para o nosso convívio com nossos filhos, para a formação do vínculo que a gente tem com nossos filhos. E uma pergunta que eu sempre me faço é por que muitas vezes nós que sabemos que os nossos filhos são as pessoas mais importantes, né, da nossa vida, não tem ninguém mais importante para a vida de um pai e de uma mãe do que o seu próprio filho, e por que muitas vezes não agimos assim, né? Por quê? Que é aquela pessoa que é tudo para nós, que é a pessoa, né, que a gente daria a vida, e muitas vezes a gente age tão diferente dos nossos sentimentos, né? A gente tem atitudes tão diferentes daquilo que a gente sente, daquilo que o nosso filho significa para nós. Por quê? E essa pergunta é interessante a gente fazer, a gente parar para pensar, a gente refletir, porque como a Carol falou, é importante a nossa intuição, é importante, né, o nosso sentimento, esse amor tão grande que sentimos pelo nosso filho, mas se a gente não tem o conhecimento e a orientação correta, a gente vai por caminhos que muitas vezes não são, né, caminhos adequados, né? Muitas vezes erramos por falta mesmo de conhecimento, por falta de ferramentas adequadas. Então, o que é a parentalidade consciente, né, gente?
é ter a consciência do tamanho do impacto que as atitudes e convicções dos pais atingem no desenvolvimento cognitivo e emocional dos nossos filhos. A gente precisa se responsabilizar por isso, a gente precisa entender o quanto aquilo que a gente faz com nossos filhos vai impactar para o resto, né, de suas vidas. A gente precisa ter essa consciência, a gente precisa pensar nisso. E isso, gente, não é coisas que eu acho, eu percebi, não, são estudos científicos, né? Vários cientistas já estudaram, a gente tem o maior dele, que é o Joan Krusek, desculpa aí o inglês, da Universidade de Toronto, né? Que em 2006, ele publicou esse estudo da forma que a parentalidade consciente atinge o desenvolvimento da criança, né? Através de muitas observações, né? Ele percebeu o tanto que isso, gente, é forte, muito mais forte do que a genética e o ambiente que essa criança é inserida. Então, a gente às vezes pensa assim, né? Meu filho está numa ótima escola, meu filho tem comida boa, né? Meu filho tem amiguinhos do prédio que são legais, eu levo ele para passear no shopping, eu compro roupa legal, o meu filho é forte, ele tem uma genética boa, né? Ele é saudável, ele é um menino, né, muito inteligente, tem um QI muito alto, mas, gente, lógico que isso tudo é muito importante, mas se essa criança, com tudo isso, né, que ela tem, não tiver uma relação de um vínculo saudável com seus pais, né, se ela não tiver dentro do seu lar, dentro da sua casa, adultos de referências que lhe dê condições desse potencial todo, né, ser desenvolvido, estudos mostram que essa criança vai ter dificuldade sim, em se desenvolver, tanto cognitivamente como socialmente, né, como psicologicamente. Então, a gente trazer isso para nós, a gente trazer essa consciência, e não no sentido de fazer que isso seja pesado, que isso seja difícil. Ai, meu Deus, Rebeca, já é tudo tão difícil, ainda vem, né, com isso, trazendo isso de uma maneira assim tão forte. Não, gente, isso aqui é para ser leve, isso é para a gente encontrar caminhos que possam, né, nos ajudar, ferramentas que eu falo assim, reais, que possam nos ajudar, então, a trazer essa parentalidade da forma melhor para o meu filho e melhor para mim, né? Que, ao mesmo tempo, se eu estou bem com meu filho, ele está bem comigo e vice-versa, e isso traz uma harmonia para o lar, para a gente, né? Porque eu tenho certeza que nada nos afeta mais, nos deixa mais angustiados e para baixo quando algo está de errado no nosso relacionamento com nossos filhos, né? Então, gente, essa parentalidade consciente é também a gente trazer a consciência dessa importância e encontrar meios para medir processos de pensamentos automáticos e inconscientes, porque muitas vezes a gente age assim com nossos filhos. E aí eu falo, né, gente, que a gente precisa do nosso autoconhecimento. Quais são essas duas ferramentas, como a Carol falou? Primeiro, é o nosso autoconhecimento, para a gente conseguir acolher, né, nossos filhos. A gente precisa acolher nossa criança interior para conseguir acolher nosso filho. E a segunda é o conhecimento, que eu vou trazer também para vocês. É o conhecimento do que é uma criança, né? Porque geralmente a gente cria expectativas muito distorcidas em relação às crianças. A gente cria modelos mentais do que a criança tem que fazer, de acordo com os nossos modelos mentais, de acordo com aquilo que a gente já consegue fazer. A gente enxerga a criança através dos nossos olhos de adulto, e isso também traz muita dificuldade de relacionamento, de vínculo, isso traz muitos conflitos também, né, para a criação dos nossos filhos. Então, vamos primeiramente falar um pouquinho aqui sobre essa parte do autoconhecimento, né, da nossa criança interior. Geralmente, quando eu falo disso, assim, né, às vezes que eu já fiz essa palestra, até lá no Canarinho, lá no berçário também, do STJ, a gente já falou muito sobre isso. Depois a gente fica meio mexida, né, as pessoas trazem essa infância que às vezes a gente deixa guardadinho lá no cantinho, não quer mexer, mas é importante mexer, gente. A gente precisa trazer essa nossa infância para a gente cada vez mais conseguir
ter essa parentalidade consciente do que eu estou fazendo com o meu filho, se aquilo é meu, né? Saber dividir o que é meu sentimento, o que é do meu filho, né? As expectativas causadas pela infância que eu tive, né? As projeções. Então, isso é muito importante. E aqui, gente, eu mostrando para vocês um pouquinho o desenvolvimento cerebral e a parentalidade. O que essa foto quis mostrar? Para a gente entender o impacto, né, do que a gente faz com nossos filhos, como isso também causa impactos neurológicos, fisiológicos, né? Isso é um cérebro, o grande, é de uma criança que eles, né, estudaram, viram que era uma criança que tinha um lar harmonioso, os pais, né, conscientes, vínculo saudável com seus pais, ambiente, né, harmonioso, e um cérebro de uma criança negligenciada, em ambiente hostil, que sofria, né, tipos de violência emocionais, físicas, e a gente vê como o cérebro deixa mesmo de se desenvolver, né? Estudos mostram que a gente deixa de fazer sinapses cerebrais, conexões cerebrais, quando a gente está com estresse, com medo, quando a gente não está bem, não está feliz. Não é à toa que a gente fala, né, muitos educadores, a gente vive repetindo que não há aprendizagem sem você estar bem emocionalmente, que ninguém aprende quando não está bem emocionalmente, por isso que a gente fala que a base da educação é o emocional da criança. Essa criança está preparada emocionalmente para receber aquele conhecimento, porque se ela não estiver bem, não há conhecimento. E isso, gente, é algo muito forte, né, para a gente ver como as nossas atitudes também atingem no cérebro do nosso filho, né? Então, assim, eu trouxe para a gente ter uma ideia dessa questão mesmo do impacto, né, da nossa relação no desenvolvimento cerebral do nosso filho. E aí eu trouxe aqui um pouquinho, gente, um post que eu fiz, né, no Instagram há pouco tempo, mas que fala muito desse nosso assunto, então eu trouxe para a gente refletir aqui, né? Porque muitas vezes nós adultos temos dificuldade de atender às necessidades emocionais do nosso filho, né? Porque muitas vezes a gente não consegue, a gente fica sem ferramentas, a gente fica ali perdido mesmo, numa situação assim, que a gente fica assim, eu sei que eu tenho que acolher, eu sei que o que eu tenho que fazer, eu sei o meu papel de mãe e de pai, mas eu não estou conseguindo, né, fazer o que a minha criança precisa, atender aquilo que a minha criança precisa, né? Então, muitas vezes, quando a criança está ali colocando seus sentimentos para fora e pedindo para ele lidar com tantas emoções que o seu corpinho ainda não consegue, né, que não tem capacidade neurológica, a gente se sente tão incomodado, né? A gente fica irritado, a gente fica com vontade de gritar, de mandar calar a boca, de sair de perto. E muitas vezes é isso que a gente está falando, né? Nesse momento, nosso inconsciente nos conecta com a nossa criança interior e nos faz sentir novamente uma sensação ruim, desconfortável de quando éramos criança e não podíamos nos expressar, não podíamos ter voz, nem desejos e não tínhamos nossas necessidades emocionais atendidas. Então, a gente faz com o nosso filho aquilo que fizeram com a gente. E o que, assim, a psicanálise fala, né, que muitas vezes, quando a gente está tendo um estresse emocional muito grande, passando por um trauma muito grande, na infância, o nosso corpo não tem capacidade de se conectar com aquilo, ele não tem capacidade de lidar com aquilo, né? Eu fico falando assim, se nós adultos, hoje em dia, se alguém grita com a gente, se alguém berra com a gente, ou bate na gente, né? A gente já não tem condições emocionais de lidar com isso. Imagina uma criança, né? Imagine uma criança que ainda não tem nossas ferramentas neurológicas, emocionais. Então, o que acontece com o nosso cérebro? Ele leva isso tudo para o inconsciente, gente. Ele leva para aquele inconsciente porque ele não consegue conscientemente lidar com aquilo. Então, fique ali naquele lugar do nosso inconsciente, mas depois o nosso corpo fala, depois isso vem à tona, e principalmente quando algo nos lembra aquele momento. Então, por isso que muitas vezes, quando o nosso filho está gritando, chorando, ou demandando demais, às vezes a gente sente um incômodo fora do normal, porque talvez que quando a gente chorou, gritou, botou para fora, né, nossos sentimentos, quando a gente não estava bem,
a gente não foi acolhido, a gente ouviu gritos, ou então engole esse choro, agora eu vou te dar motivos para chorar, né? Criança não tem vez, você não pode falar aqui, né? Quem manda sou eu. Coisas que a gente escuta na nossa infância, que eu falo assim, né? A gente vê maus tratos, né, gente? Só muito como maltratos físicos, fisiológicos, de bater, de agressão, de surras. E existem, gente, os maltratos sutis, que a gente chama, que no dia a dia isso vai trazendo muito mal-estar na criança, muita baixa autoestima, muitos problemas emocionais, porque a forma que nossos pais nos enxergam é a forma que a gente se enxerga. Aquilo que os nossos pais falam para a gente tem um poder gigante, né? Então, seu pai fala, olha, você não merece falar o que você está sentindo, cala a boca, engole o choro, você faz isso de errado, você faz aquilo, você não consegue fazer nada, quantas vezes eu já te falei e você continua fazendo a mesma coisa? Aquilo vai trazendo para a gente o conceito do que nós somos, vai trazendo para a gente a nossa imagem, né, a nossa autoestima. E isso, gente, vai ficando muito forte, e lá na vida adulta a gente tem as consequências. Então, é por isso que nós, muitas vezes, com a nossa criança interior, a gente traz isso de uma forma no nosso inconsciente e joga em cima das nossas crianças. Isso nos traz tristeza, nos afasta cada vez mais do nosso filho e não vemos solução. Quantas vezes já nos sentimos assim, né? A gente grita, berra, às vezes dá castigo, às vezes violência física e depois vem um mal-estar horrível, uma sensação horrível e principalmente a gente sente que não agiu da forma correta. A gente vem no nosso inconsciente a sensação ruim de quando fizeram isso com a gente. Vem um sentimento pesado, vem uma angústia, vem uma vontade de chorar, porque muitas vezes nos remete à nossa infância, nos traz à nossa infância. Mas saiba que é difícil dar aquilo que a gente não recebeu, mas ao mesmo tempo, quando a gente consegue, isso nos cura, né? Então, através dos nossos filhos, a gente pode buscar a cura disso, a gente pode colocar essa nossa criança interior no colo, a gente pode ressignificar tudo que vivemos, né, buscando autoconhecimento, eu falo terapia, né, gente, estou falando aqui que todo mundo tem que fazer terapia, mas aquelas pessoas que sentem essa necessidade, tendo um olhar para dentro de si, buscando pensamentos, por que será que eu estou agindo assim? Às vezes a gente não tem, como eu falei, a consciência do porquê, né, às vezes são coisas que ficaram lá na nossa infância, no nosso inconsciente, mas quando a gente busca, quando a gente tenta trabalhar isso, a gente encontra caminhos, a gente consegue lidar com a dor que a gente não conseguia na nossa infância. A gente agora adulto, quando a gente busca esse autoconhecimento, a gente consegue lidar com coisas que ficaram lá na infância e foi muito difícil para a gente, mas que agora a gente ressignificando, a gente consegue trabalhar isso de uma forma positiva e trazendo isso de uma forma saudável, né, para o nosso dia a dia, para a nossa criança, não trazendo nossas dores para ela, né, não trazendo modelos mentais que nos fizeram mal, que a gente não quer repetir e sem querer a gente está repetindo com nossos filhos, né? Quantos pais que ouviam gritos dentro de casa, que ouviam berros, que eram deixados de castigos, que eram negligenciados, que os pais não cuidavam, deixavam, né, sozinhos, não atendiam suas necessidades, muitas vezes tem muita dificuldade de acolher sua criança. Então, a gente precisa, né, desse autoconhecimento para a gente ter essa maternidade consciente. E aí, só assim a gente quebra esse ciclo, né, dando a oportunidade do seu filho ter uma criança interior feliz, né, de lá na frente, quando ele for um adulto, ele tem uma criança interior feliz para ele conseguir ser um adulto realizado, né, ser um adulto que eu falei emocionalmente equilibrado, e isso tudo, gente, são ciclos, porque uma da forma da gente trazer essa criança interior para que eu falo assim, a gente fazer as pazes com a nossa criança interior, colocar a nossa criança interior no colo, é a gente perdoando, né, os nossos adultos de referências que trouxeram, né, traumas, ou então lembranças ruins, né? Porque eu falo assim, não, eu não estou falando daqueles traumas pesados, podem ser, mas podem ser traumas do dia a dia, de uma
forma mesmo que você foi criado, educado, onde os seus desejos não eram respeitados, onde você não tinha suas necessidades atendidas, onde você não era acolhido. A gente tem esses adultos de referência, muitas vezes com mágoa, muitas vezes com pensamentos ruins, muitas vezes com dificuldade mesmo de relacionamento, e ficar, porque meu pai, minha mãe, mas a gente tem que trazer no coração o perdão, porque a partir do momento que você perdoa esses adultos de referências, você consegue também se perdoar, você consegue também se entender, porque, gente, aquelas eram as ferramentas que seus pais tinham na época, né? A gente não pode cobrar deles o que eles não poderiam nos dar, porque, como a Carol falou, antigamente era normal, isso fazia parte, era aceitável, era até aplaudido, pais duros, severos, que castigavam. Então, eles não tinham outras ferramentas, eles não tinham conhecimento, eles estavam ali fazendo o melhor do que eles poderiam, né, naquele momento fazer. Então, também esse trabalho do perdão, esse trabalho de saber que foi da forma que eles conseguiram, né? Isso também nos traz leveza, nos traz paz para o coração e também nos ajuda a nos conectar melhor com a nossa criança, com o nosso filho. Então, tudo isso é muito importante, né, gente? A gente trazer a gente refletir, a gente parar para pensar, a gente fechar os olhos, como a Carol falou, e falar quem era essa criança, né? Como eu era, o que eu sentia, o que era difícil, entender, agora eu estou entendendo por que eu ajo assim com meu filho, por que em certas situações é tão difícil para mim, né? A gente fazer essa reflexão é muito importante, porque eu só consegui ensinar o que eu sei e o que eu sou, né? É muito difícil a gente chegar para uma criança e falar, filho, seja calmo, filho, não grite, filho, olha, seja empático com o próximo, né? Não agrida ninguém, e se eu estou ali gritando o tempo inteiro, gritando, brigando na rua, né? Não conseguindo me colocar no lugar do outro, sendo uma pessoa estressada, uma pessoa que não consegue entender, né, nunca o seu filho, nem ouvir o seu filho, como que a gente pode ensinar algo que a gente não é? Então, a gente precisa nos trabalhar, eu falo que a gente tem que cuidar muito de quem cuida, né, gente, de pessoa, do nosso emocional, do nosso psicológico, do nosso corpo, para a gente conseguir dar o melhor para o nosso filho. E aí, gente, fazendo esse autoconhecimento, né, quando a gente para, respira e pensa, poxa, isso não é meu, isso que eu estou fazendo aqui em relação ao meu filho é algo que ficou lá atrás, que ficou na minha infância, que eu passei, foi muito difícil, eu só dando um exemplo aqui rapidinho, porque é bom a gente falar assim, para vocês verem que todos nós passamos por essa situação. Um dia desse, a tia Kaline, né, do Canarinho, a coordenadora, me chamou para conversar um pouquinho sobre as dificuldades do João, agora na pré-escola, né, na turminha, coisas simples do dia a dia. E quando ela falou isso para mim, eu tive, assim, um sentimento muito forte, eu chorei, fiquei nervosa, fiquei muito angustiada com isso, fiquei ansiosa para essa reunião com ela, né? Já pensando um monte de coisa que o João ia precisar, talvez, de uma professora para acompanhá-lo, né? Que ele não estava tão bem como ele poderia estar. E aí eu parei e pensei que essa é a diferença, gente, da parentalidade consciente. Não é que a gente não passe por medos, por sufocos, por desafios que a gente às vezes não sabe lidar, mas é essa consciência, a gente parar, respirar e pensar. E eu, na hora, pensei, Rebeca, isso não é do João, isso é seu. Você teve dificuldade na alfabetização, você teve uma alfabetização muito difícil, com uma professora nada empática, né? E com profissionais ali da educação nada acolhedores, que não souberam respeitar suas dificuldades, que não deixaram você se expressar, né? Você teve essa dificuldade, não é o João, não é ele que está sofrendo isso, né? Isso não está sendo angustiante para ele, ele está feliz, ele está satisfeito na escola, ele não está vendo problema em nada, isso é seu. Então, respira fundo, tira essa angústia, tira esse seu medo, né? E tente ser serena, tente ser equilibrada para poder acolher e ajudar o seu filho. Em vez de eu chegar com a minha ansiedade, com a minha expectativa, ele não vai ter a dificuldade que eu vou ter, que eu tive, ele vai conseguir ser melhor do que eu, ele vai ler e escrever muito rápido, né? Ele vai se alfabetizar super bem, ele não vai ser como eu. E aí eu jogo minhas projeções nele, eu jogo minhas expectativas, os meus medos, e isso, gente, traz muito
mal para a criança porque ela sente a nossa ansiedade, ela sente a nossa frustração, ela percebe em nosso olhar, né, aquilo que a gente está exigindo dela e que muitas vezes não é para ela, aquilo é algo nosso que a gente está querendo se resolver através delas, né? A gente está querendo, uma pessoa que queria muito ser pianista e não conseguiu ser, aí coloca o filho para fazer aula de piano e fica ali massacrando, você tem que conseguir, você vai gostar, e aquilo não é da criança, ela não tem esse desejo, ela não tem essa vontade, mas eu quero me realizar através do meu filho. Então, a gente tem que parar para pensar muito nisso, o que é nosso, né? Qual é o meu medo? Coisas que eu passei na infância. Um dia eu caí e quebrei a cabeça no parquinho, eu levei tantos pontos, então meu filho não vai brincar no parquinho, eu vou ficar aqui agarrado nele, vou deixar. Então, assim, aquilo foi sua história, né? Foi com você. Então, a gente tentar superar essas questões, né? Essas angústias. Um pai que apanhava demais, quando a gente vê, tá ali também batendo no seu filho, porque ele ainda tem as marcas do que ele passou, né? Ele, de certa forma, aquilo tá ali dentro dele e ele não consegue, às vezes, agir diferente, mas depois que ele faz, ele tem aquela sensação ruim, né? Aquela culpa de, poxa, não foi bom, porque muita gente fala assim, eu apanhei, mas sobrevivi, mas a que custo, né? E a gente não quer que nossos filhos sobrevivam, a gente quer que nossos filhos sejam pessoas felizes, fortes, realizadas, né? Pessoas empáticas, com boa autoestima. A gente não quer uma sobrevivência, né? A gente quer o melhor para os nossos filhos. Então, a gente tem que ser honesto com a gente, honesto com a nossa história e falar isso para os nossos filhos. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né? A gente quer ser forte, super paz, que nossos filhos colocam a gente no pedestal e fiquem lá adorando. Minha mãe, meu pai não erram, eles sabem de tudo, eles não têm fraquezas. Não, é importante a gente falar um dia que a gente chegar em casa cansado, a gente teve um dia estressante no trabalho, ou dormiu mal, dormiu pouco, né? Falar, filho, hoje eu estou muito cansado, tá difícil para a mamãe, tá difícil para o papai, mas não é nada com você, né? A criança, ela é muito egocêntrica, ela acha que tudo tudo gira ao seu redor. Então, se a gente não fala para a criança que aquilo não é com ela, ela acha que tudo é culpa dela, que tudo gira em volta dela, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, falar, filho, isso não é com você, é com a mamãe. Hoje eu não tive um dia bom. Filho, olha, eu estou cansada porque eu não dormi, então eu estou um pouquinho sem paciência. O que a gente pode fazer para ser bom para mim, ser bom para você? Dialogar, falar com respeito, né? Então, assim, a gente muitas vezes é tão respeitoso com alguém que está ali do nosso lado e com o nosso filho a gente esquece de ser, a gente esquece de ser honesto, de ser sincero. Então, a gente tem muito esse trabalho, né? Da gente respirar, pensar, buscar ferramentas adequadas, né? Buscar essa minha criança interior, ser honesto com meu filho, ser respeitoso, saber que eu posso errar e que eu posso pedir desculpa. Eu pedindo desculpa, eu estou ensinando meu filho a pedir desculpa. A gente aprende muito mais vendo o exemplo do que só uma pessoa falando, você tem que pedir desculpa, você tem que pedir desculpa, mas eu nunca peço desculpa, eu nunca erro, eu sou, né? O Senhor sabe tudo, eu não tenho defeito, como, né? Nós todos somos humanos e a gente tem que trazer esse pai e essa mãe real, né? A gente não precisa sermos os melhores pais do mundo, mas a gente precisa ser real, a gente precisa ser sincero, né? A gente precisa que a criança nos enxergue realmente como pessoas, que elas podem confiar, que elas estão ali num relacionamento mesmo, né, de respeito mútuo. Então, gente, agora falando um pouquinho dessa parte do conhecimento, né? Que a gente precisa ter conhecimento também do que é uma criança. Porque eu vejo que muitas vezes o que mais, assim, faz a gente se distanciar dos nossos filhos são as expectativas erradas da infância, né? A expectativa errada que a gente coloca nessa infância, porque antes de sermos pais, a gente olha no Instagram, aquelas fotos lindas, né, de postagem, criança fofinha, bonitinha, propaganda. Criança é uma coisa muito bonitinha, né, gente fofa, engraçada, e a gente cria uma expectativa que vai ser muito fácil, né, que elas vão... quando eu quiser falar alguma coisa, eu falar, não faça, faz isso, faz aquilo. E a gente fica, às vezes, muito frustrado e cansado, porque a gente espera algo que não é possível, gente, e que não é real, né? Da mesma forma que a gente tem que ser real, a gente tem que olhar para a nossa criança como elas realmente
são, né? Então, a gente fala assim que a sociedade, ela venera a criança que não tem um comportamento infantil, né? Como a gente acha lindo a criança, né, quietinha, super obediente, né, ali paradinha, que não está correndo, que não está pulando, que não está brincando, que não está se expressando, que não está colocando para fora seus desejos, seus sentimentos, e aquela criança que está sendo criança, muitas vezes aquilo nos incomoda demais. E a criança, gente, quando ela não tem a sua necessidade atendida, ela vai ter um vazio muito grande e ela vai cada vez mais pedir para ter sua necessidade atendida, porque ela depende de nós para isso, né? Ela depende dos adultos para isso. Então, a gente precisa conhecer para acolher nossa criança. Imagina você adulto, né, gente? Eu vi falando assim, a gente exige coisas das crianças e não para pensar, às vezes, em nós, né? Nos colocarmos no lugar delas é muito importante, né? Então, assim, imagina a gente sendo obrigado, por exemplo, agora você é adulto, você vai ter que passar um dia inteiro brincando, só brincando de carrinho, brincando de boneca, chupando pirulito, né, correndo, você fazendo algo que é totalmente fora da natureza do adulto, o tempo inteiro sendo obrigado a isso. Como você vai cansar, vai ficar incomodado, aquilo vai ser desconfortável, uma hora você vai falar, chega, eu não quero mais. A gente fala isso para os nossos filhos, quando eles ficam, vem brincar, vem brincar, vem brincar. Como não é mais da nossa natureza o brincar, muitas vezes aquilo é cansativo, é difícil, fica pesado, né? A gente fica ali se esforçando, que isso faz parte também, né? Da gente se conectar com a nossa criança, mas às vezes não é leve, não é fácil a gente estar ali fazendo algo que estão nos exigindo, que não é da nossa natureza. Então, eu imagino para uma criança, né, gente, que ainda não tem as ferramentas que nós temos para nos colocar no lugar do outro, para entender, para dividir o que, vou tentar fazer por ele, sendo obrigado o tempo inteiro a agir como se não fosse criança, né? Agir diferente da sua natureza fisiológica. Então, é importante a gente ter um conhecimento de como funciona esse cérebro da criança, né? A gente precisa ter ideia disso, porque isso, gente, não é só assim, ele não tá, a gente tem que esperar entender um pouco mais, verbalizar, né, conseguir falar. É muito delicado, gente, esse desenvolvimento emocional da criança, porque ela depende mesmo desse desenvolvimento do cérebro, né? O nosso cérebro não nasce preparado. Aí ele vai... por isso que a gente fala que a primeiríssima infância é a fase mais importante da criança, porque é a fase onde o cérebro mais se desenvolve, mais faz conexões, mais aprende ali, né? E tem uma parte do cérebro que se chama o neocórtex, que é responsável pela reflexão, resolução de problemas, é responsável também, né, pelas nossas emoções, por saber lidar com as nossas emoções. E lá fica o sistema límbico, gente. E o que é o sistema límbico? É a parte do cérebro que lida com frustração, que lida com as emoções mais difíceis, com alegria também, né? Com todas essas questões mesmo do nosso expressar, né? Emocionalmente, como que a gente consegue se expressar. E essa parte do sistema límbico só é ativado, gente, aos 18 meses. Olha como as crianças, né, os bebês, realmente, por isso que eles só se expressam mesmo ali pelo choro, emoção, né? E às vezes a gente exige uma criança tão pequenininha, né? Eu vejo assim, adultos com uma criança de 2 anos já exigindo que ela saiba agir diferente quando ela está nervosa, com raiva, né? Que ela se joga no chão, que às vezes ela grita e bate a cabecinha e bate na gente. Aquilo não é com a gente, não é falando sobre nós, não é porque ela é uma criança que está nos desafiando, não é porque nós somos pais permissíveis, porque a gente não põe limite, não, gente, aquilo é com ela mesma, é com o corpinho dela, é com a necessidade dela de se desenvolver, é a forma que ela consegue se expressar naquele momento, né? Então, a gente, quando tem esse conhecimento, a gente para, respira, a gente entende que aquilo é o natural, é o esperado, e que a gente tem que lidar como? Não é, eu vou deixar porque faz parte do desenvolvimento dela. Não, nós temos que estar ali equilibrados para lidar com isso, né, gente? E eu falo que quando a gente tem o conhecimento, é muito mais fácil a gente se acalmar e falar, opa, não tem nada de errado com meu filho, né? Não tem nada de errado comigo, tá tudo bem, é assim mesmo.
porque esse sistema límbico, gente, vai se desenvolvendo e só atinge a maturidade aos 25 anos de idade. Então, tem muito adulto por aí que ainda não tem esse sistema límbico desenvolvido e a gente exige controle emocional de uma criança tão pequena, né? A gente exige que ela se comporte de uma forma que eu acho correto, porque eu não faria isso, eu como adulto acho isso horrível, mas eu sou adulto, eu tenho meu sistema límbico desenvolvido, eu tenho ferramentas para lidar com essas emoções, que eu não vou gritar, deitar no chão e berrar, né? Mas a minha criança não. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue ser mais empático. E aí, a gente falando da natureza da criança, para a gente ter um pouquinho aqui de noção, de a gente falar disso assim rapidinho, a criança de 0 a 1 ano é só funções vitais do organismo, conhecer seu corpinho, parte oral, né, tudo na boquinha, sensação, né, muito sensorial, tátil, toda essa questão de conhecer o seu corpinho, o seu organismo e explorar o ambiente. De 1 a 3 anos é o desejo. Elas, gente, só pensam no seu desejo, elas não conseguem suprir esse desejo em função do adulto. É o desejo de explorar, é o desejo de conhecer, é o desejo de brincar, o desejo de correr, é o desejo de ser acolhido, e eles não têm essa capacidade de suprir ainda a sua vontade em favor do outro, né, para ser obediente, para agradar, é muito mais forte para eles esse desejo. Com 4 anos, o que é mais forte na criança é a fantasia ativa, é o brincar, é o lúdico, né? Começa muito a fazer, né, a que a gente chama daquelas brincadeiras simbólicas, né? Brincar de casinha, de mamãe, de papai, e de carrinho, e usar muita fantasia, eu sou super-herói, eu sou forte. E de 5 e 6 anos é meta, objetivo, eles precisam ser motivados ali, ter algo a conquistar. E aí, gente, a gente vê um nível de obediência. A obedece de vez em quando, de 2 a 3 anos. Se o ambiente for muito favorável, ela consegue, de vez em quando, olhar o adulto, respirar e, vou suprir essa minha necessidade, esse meu desejo e vou atender esse adulto. Isso de 2 a 3 aninhos. A partir dos 4 aninhos, ela já consegue e sente prazer em obedecer se ela tem um adulto de referência que traga isso para ela, né? Que incentive ela a entender, que é um adulto que conversa, que dialoga, que explica, né? Que ela sente confiança nesse adulto. Mas é a partir dos 4 anos que ela começa a ter essa noção do outro, do que é obedecer, que seus neurônios de espelho conseguem estar mais ali desenvolvido para se colocar no lugar do outro, para entender o que o outro está pedindo, e ela vai começando esse processo de deixar de ser tão egocêntrica, né, gente? Mas isso ainda é uma forma muito lenta. A gente vai vendo que daí na primeira infância, com a gente é isso, é a gente querer das nossas crianças aquilo que elas não têm condições de nos dar, né? A gente exigir delas aquilo que elas não têm condição física de nos dar, né? De pedir para elas fazerem. A gente, é engraçado que acha normal a gente exigir que uma criança de 2, 3, 4 anos tenham, que eu falo, inteligência emocional o suficiente para lidar com frustrações, com não, para ser obediente, né? A gente acha isso natural. Mas se eu pedir para uma criança, por exemplo, de 6 meses, se está falando, todo mundo, que é isso? Está ficando louco, criança de 6 meses não fala ainda, né? Se eu pedir para uma criança, por exemplo, de 3 anos, já está fazendo cálculos matemáticos, lendo e escrevendo livros, não, peraí, ela ainda é muito pequena. A gente tem paciência para esperar esses marcos, né? Que a gente fala assim, que a criança tem que ter tempo para aprender matemática, história, para aprender a falar. Agora, por que a inteligência emocional, que também é algo que a gente se aprende, algo que a gente precisa estar preparado, né? Neurologicamente, nosso corpo precisa estar preparado para isso, a gente não tem paciência. Então, a gente tem que parar muito para refletir isso, a gente entender que isso faz parte do crescimento deles, né? Que eles precisam passar por isso. Mas eu falo, né, gente, que ser empático é a gente conseguir se colocar no lugar dessa criança, né? A gente conseguir parar para pensar e falar assim, não, ele está agindo assim porque essa ferramenta que ele tem, mas eu preciso conduzir ele para a fase posterior. A gente não vai ver o resultado muitas vezes agora. Eu falo muito que assim, que a gente está ali regando a plantinha, né?
dando ali adubo, regando, molhando, todo dia, mas a gente não vai ver essa plantinha, de repente, de um dia para o outro, pá, deu flores, deu frutos. Não, aos pouquinhos ela vai crescendo, aos pouquinhos ela vai surgindo as flores, depois os frutos. Isso tudo é uma questão de tempo, que a gente planta aqui para colher ali. E a gente precisa entender que ser permissível é a gente não dar limites para essa criança. Por exemplo, eu posso estar sendo muito empático no momento que meu filho está ali, dou exemplos reais, tá, gente? Assim, o João sempre teve muita dificuldade de sair do parquinho, muita dificuldade. Ele sempre gritou, muito chorou, muitas vezes até me batia, e eu ficava ali no meio do meu condomínio, a pedagoga, que muita gente sabe que eu sou, numa situação, né, que muitas vezes as pessoas estão te olhando, o que você vai fazer, como é que você vai fazer, seu filho não tem limite, seu filho grita, ele chora, ele berra, ele bate em você, e é você parar, respirar, não é fácil, gente, muitas vezes a emoção vem, muitas vezes você fica ali desorganizado, mas na hora que você para e pensa, isso é o natural da fase dele, né? Aí você volta para sua criança interior e fala assim, eu fui acolhida nesses momentos, eu fui atendida, né? Meus pais me respeitaram, eles conseguiram me olhar da forma que eu precisava ser olhada naquele momento. Então, você traz tudo isso, você respira e você fala, não, eu vou fazer o que é mais adequado para o meu filho. É olhar para ele e falar, João, eu entendo a sua frustração, eu entendo que você não quer subir, é ruim, eu entendo a sua raiva, você pode sentir raiva, mas a gente precisa subir porque é a hora de tomar banho e depois dormir. Então, eu não gritei, eu não bati, eu não botei de castigo, mas eu não deixei de fazer aquilo que é o correto para o meu filho. Eu mostrei para ele que a gente tem horário, que a gente precisa subir, mas que ele pode se expressar. E aí, com a maturidade, com esse sistema límbico, passando por muitas frustrações, se desenvolvendo, né, tendo experiências que a gente vai aprendendo com as nossas vivências, experiências, a criança vai conseguindo se organizar e pensar, poxa, né, não é assim, eu não preciso gritar, berrar para falar o que eu sinto, a mamãe me entendeu, mas eu continuei, eu precisei subir, né, ela não deixou de fazer aquilo que era melhor para mim. Então, na próxima vez, né, quando eu já estiver madura, eu falo assim, que eu passei por isso com o João inúmeras vezes no parquinho, até que um dia eu falei, João, vamos subir, é a hora de subir, e ele, tá bom, vamos subir. Mas por quê? Porque ele conseguiu atingir essa maturidade, o sistema límbico dele estava preparado para lidar com aquela frustração, não com outras, né, com outras ainda são desafiadoras, mas com aquela, ele conseguiu passar por aquilo, e eu não precisei bater, nem agredir, nem gritar, nem deixar ele de castigo. Eu precisei apenas conduzi-lo ele para essa fase, né? E aí, então, eu falo assim, às vezes a gente fica querendo coisas imediatas, a gente fica querendo resultados rápidos, e muitos pais, às vezes, falam para mim, Rebeca, mas quando eu bato é muito mais rápido o efeito, para na hora. Para, gente, a criança para pelo susto, pelo medo, né? E realmente é aquela sensação assim, eu não posso ser eu, não posso colocar para fora meus sentimentos, eu não tenho um adulto que saiba receber isso, e ele, por medo, para ali, mas as consequências que isso vem lá na frente, as consequências que isso vão trazer, a forma que essa criança se sentiu, né, gente? Como ela se sentiu humilhada, desrespeitada. Eu vivo falando isso, como a gente se sentiria se alguém maior do que nós, né, alguém que tivesse ali um poder maior, né, fizesse algo assim com a gente, né, como isso ia ser humilhante, dolorido e sofrido. Então, imagine para nossas crianças que ainda não têm essas ferramentas emocionais que a gente tem para se defender, que a gente pode gritar, a gente pode falar para, né, a gente pode argumentar aquilo, tentar se defender. Imagine nossas crianças que nós somos tudo para eles, né, o que mamãe e papai fazem, falam, é aquilo que fica neles, é o que como eu falei, é como eles se enxergam, é como eles se percebem. Se eu sou uma pessoa que eu mereço, né, apanhar, que as pessoas podem me agredir, quem sou eu? Que autoestima eu posso ter, né? Qual respeito que eu vou ter a mim, ao meu corpo, ao outro? Tem uma frase muito boa, gente, que eu não vou lembrar o nome agora da pessoa, mas que ela fala assim, uma criança que é maltratada pelos pais, ela não deixa de amar seus pais, ela deixa de amar a si mesma, né? Uma criança que é agredida tanto psicologicamente como fisicamente pelos pais, ela continua amando aqueles pais, porque ela acha que eles, né? A gente tem
uma adoração tão grande pelos nossos pais que a gente acha que eles sabem o que estão fazendo, né? Porque eles são tudo para a gente. Mas a gente acaba que deixa de nos amar. A gente continua amando eles, mas deixa de nos amar. Então, isso é algo muito forte que a gente tem que parar para pensar, né? E aqui a gente falando, né, gente, do desenvolvimento emocional, que isso é uma habilidade adquirida, como andar, fazer contas, né? O engatear, que a gente precisa de tempo, que a gente precisa de maturidade fisiológica para deixar que isso aconteça. E o ideal é que a gente consiga ser esse exemplo e esse suporte nessa construção, que a criança possa se inspirar em nós, que ela possa ver a nossa paciência, né, de respeitar o seu ritmo orgânico, o seu ritmo emocional, seu ritmo fisiológico. E aí eu trago para vocês, gente, porque disso tudo que a gente está falando hoje, né, dessa parentalidade consciente, o que a gente traz aqui é a gente querer que exista uma relação de apego seguro entre pais e filhos. Através dessa parentalidade consciente, esse é o caminho, né, para chegar nesse apego seguro. Então, o que é o apego seguro? É um novo olhar para essa criança, é uma nova forma de se relacionar com essa criança, né? E é o apego que essa criança vai levar para o resto da vida, né? O tipo de apego que a criança faz com seus pais na infância é o estilo de apego que ela vai carregar ao longo da sua vida. E agora eu vou falar assim, só um pouquinho sobre esse apego seguro para a gente ter a noção de como isso é importante, né? A gente trazer isso, essa palavra apego, né, muitas vezes soa como algo ruim, como algo exagerado, é muito apegado às coisas, ele é muito apegado às suas coisas materiais, né? A gente trouxe essa palavra de uma forma ruim, mas eu quero, né, a gente desconstruir essa imagem do apego, porque o apego, quando é seguro, ele realmente traz para a criança um conforto emocional muito grande. E o que é esse apego, gente? É a partir do momento, tudo que a gente está falando agora, né, que eu consigo olhar para mim, que eu consigo me observar as minhas necessidades, e como as minhas necessidades são importantes, por isso que a gente precisa se olhar, se conectar com essas nossas necessidades, eu consigo perceber que a necessidade do outro também é importante, né? A gente até na vida adulta, a gente está ali, se eu tenho uma relação ou com meu marido ou com um amigo, né? A gente tem tanta facilidade, às vezes, de fazer isso com um adulto, né? Eu tenho uma amiga que né, eu sou muito apegada a ela, eu consigo perceber as necessidades dessa minha amiga, tento atender, tento corresponder do mesmo jeito que eu quero que ela atenda as minhas necessidades. Mas por que às vezes a gente não faz isso com nossas crianças, né? Por que a gente não olha para essas necessidades? Por que a gente não atende essas necessidades das nossas crianças? Muitas vezes é porque nós não estamos com as nossas necessidades atendidas. Então, é importante a gente olhar para a gente também conseguir suprir a das nossas crianças. E essa relação de apego seguro, gente, é onde a criança confia em seus pais para ter suas necessidades atendidas, porque a criança, gente, ela só depende dos pais para isso, ela não tem ferramentas ainda para atender suas necessidades, ela é totalmente dependente dos seus pais para isso. E aí, às vezes, a gente vê pais assim, tô cansada, demanda demais, quer coisas demais, e a gente tem que parar de confundir necessidades reais com necessidades que nós criamos com nossos filhos, né? Porque a gente vai falar um pouquinho aqui também das necessidades reais dos nossos filhos, que às vezes a gente desvirtua, a gente sai dessas reais para outras supérfluas que a gente fica tentando compensar essas, né, necessidades realmente que fazem importância para o nosso filho. E a partir do momento que meu filho, na sua infância, tem suas necessidades atendidas, na vida adulta ele terá as ferramentas adequadas para suprir suas próprias necessidades. Então, eu falo assim, só existe autonomia com apego. Quantas vezes a gente quer que nossos filhos tenham autonomia, sejam independentes, durmam sozinhos, né? Tem que conseguir ficar sozinho, tem que conseguir se virar, né? Ter autoconfiança, mas primeiro, gente, a gente precisa acolher, a gente precisa nutrir, a gente precisa suprir essas necessidades, né?
E a maior necessidade que uma criança tem, que todos nós temos, é que a gente quer ser aceito e amado exatamente como somos, na nossa luz, na nossa sombra, com nossos defeitos. Quando a gente para pensar nisso, com que conforto emocional isso nos traz? Sabendo assim que eu não preciso ser perfeito, não preciso atender todas as expectativas do outro, o que o outro quer de mim para eu ser amado, para eu ser aceito, para eu ser respeitado, né? E muitas vezes a gente traz isso para o nosso filho. A gente só consegue amar nossos filhos quando eles estão bem, quando eles estão com o comportamento que a gente acha adequado. Quantas vezes a gente tem dificuldade de amar, de respeitar nosso filho, quando ele não está, né? Quando ele está sendo sombra, né? Quando ele está ali num momento difícil, que ele está ali lidando com frustrações, com raivas, quando a gente às vezes rejeita, fala, sai daqui, não aguento mais você, né? Ai, você me enlouquece. Tipo assim, sai da minha frente que eu não consigo nem te ver. E nessa hora, gente, a criança tem a sensação assim, poxa, eu preciso ser muito legal, eu preciso acertar tudo, fazer tudo certo, ser do jeitinho que meu pai quer, que a minha mãe quer, eu não posso chorar, eu não posso ter angústias, eu não posso ter medo, eu não posso chamar eles de noite porque eles não vão ter paciência, eles vão gritar, eles vão brigar. E aí a gente vai se moldando, né, gente, de uma forma, às vezes, tão bruta que, às vezes, a gente não sabe mais nem quem nós somos, né? Foi uma coisa tão, assim, que nos impuseram, você tem que ser assim, você tem que fazer isso, né? Eu só estou feliz com você, só te acolho e te abraço quando você está sendo luz. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque essa é a maior necessidade emocional que todos nós temos, e principalmente as nossas crianças, né? Dela saber que ela é amada em qualquer circunstância. E aí a necessidade, né, gente, também isso é um post lá que eu fiz no meu Instagram, né, que eu achei que fazia muito sentido a gente falar hoje, a necessidade de ter uma motricidade livre, questões mesmo da gente ficar sempre tentando deixar nossas crianças em cadeiras, presas, né, a gente vê escolas que crianças tão pequenininhas estão ali sentadas numa cadeira o tempo inteiro, sem movimento, a gente leva nossos filhos para o restaurante, fica bravo se eles não ficam lá sentadinhos o tempo inteiro, né, nos nossos comandos. Então, a necessidade de ter uma motricidade livre, necessidade de brincar é muito importante, é assim que ele conhece a si mesmo, conhece o mundo, de ter uma rotina equilibrada, respeitando suas necessidades fisiológicas. Muitas vezes as crianças estão nervosas, estão, assim, demandando demais, às vezes, né, tem questões mesmo de explodir emocionalmente porque elas estão com sono, com fome, cansadas, e a gente ainda briga com elas. Eu deixei você com fome, eu deixei você cansado e eu ainda vou brigar com você e exigir que você fique quieto da forma que eu quero, né? Quantas vezes isso acontece? Necessidade de ser acolhida, né? Eu não estou bem, eu estou angustiada, eu não estou lidando bem com essa frustração, então, assim, preciso de você, preciso da sua calma para me acalmar. Necessidade de se expressar, que é isso tudo que a gente está falando, que esse sistema límbico dela ainda precisa muito de muitas experiências para conseguir chegar ao ponto de se comunicar, de falar com calma, de se expressar da forma que a gente acha adequada, mas que muitas vezes nós não conseguimos, né, nos expressar dessa maneira. E principalmente a necessidade de ter um adulto de referência que sabe atender às suas necessidades com empatia e respeito. Essa é fundamental, né, gente? Quando a gente tem aquele adulto que a gente confia, que a gente sabe, poxa, ele me entende, ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que eu estou falando agora com esse choro, eu estou aqui chorando, mas às vezes nem eu estou me entendendo, nem eu estou conseguindo perceber o que eu quero, e tem aquele adulto que fala, filho, eu sei o que você está sentindo, o que você está sentindo agora nesse momento é fome, né? Isso que você está sentindo nesse momento é sono, isso que você está sentindo agora é frustração, é medo, né? Isso é muito importante. E aí, a característica do apego seguro na infância, né? São crianças capazes de se separar dos pais, ou seja, podem ser cuidados por outras pessoas e assentar seu conforto até certo ponto, embora eles prefiram seus pais estranhos. Eu posso me afastar do outro porque eu tenho outro dentro de mim. Aquela criança que tem a segurança que seus pais voltam, né, que seus pais estão ali com eles, mesmo eles não estando na presença dos pais. Buscam o conforto dos pais quando estão assustados, né, tem os pais como referência,
fica visivelmente chateado quando os pais vão embora e ficam felizes quando os pais retornam, né? O contato iniciado por um pai é facilmente aceito pela criança com apego seguro e, portanto, ele saúda o seu retorno alegremente, né? Aquela criança que gosta de ver os pais, que confia nos seus pais. Na idade adulta, são pessoas que têm tendência a ter bom relacionamento com os outros, doadores e de confiança. São pessoas mais empáticas e mais resilientes, sabem lidar mais com frustrações, com dificuldades, né? Sabe se colocar mais no lugar do outro, porque fizeram isso com eles, né, gente? Quando eles eram pequenos, eles tiveram a vivência disso, eles tiveram o exemplo disso. A gente só consegue ser empático se um dia alguém foi empático com a gente, né? Tendência a ter uma boa autoestima, busca um apoio social, sente bem quando compartilha os sentimentos com o cônjuge, amigos, e desenvolve uma boa inteligência emocional. Então, é aquela criança segura, com autoestima, né? Ela foi respeitada, ela foi olhada de uma forma que atendia, né, as suas necessidades. E aí eu vou só citar um pouquinho, gente, aqui, porque eu sei que o meu tempo aqui já está bem puxadinho, o outro tipo de apego que existe, né? Falando da forma assim, quando a gente não busca o conhecimento, quando a gente não busca, né, a gente tentar... eu sei que não é ser perfeitos, né, gente? A gente nunca vai ser perfeito, mas quando a gente está ali no dia a dia, buscando o melhor para os nossos filhos, a gente consegue encontrar bons caminhos. E muitas vezes, se a gente não percebe, se a gente vai fazendo, a gente vai repetindo comportamentos que não são adequados, lá na frente a gente vê as consequências disso. Mas lógico, gente, que cada ser humano é um. Eu não estou colocando aqui todo mundo dentro de uma caixinha e falando, ó, quem teve apego seguro é assim, quem teve ambivalente, né, vai ser assado. Não, isso é uma questão de estudos, né, de estatísticas, mas lógico que cada um com a sua história, né? E as pessoas com estilo de apego ambivalente normalmente tiveram pais que não tinham reações emocionais previsíveis ou consistentes. Ora acolhia, ora abandonam, né? A gente vê muito isso assim, hoje eu tô legal, vou acolher, hoje eu não tô afim, sai de perto de mim. E coisa, gente, muito desproporcional, porque a criança precisa de previsibilidade em tudo, até saber quem são seus pais. Eu sei quem é meu pai, eu sei quem é minha mãe, eu sei que eles ficam muito chateados com isso, mas que isso eles, né, tá tudo bem para eles. Aí, de repente, eu faço a mesma coisa e meu pai dá um berro, um grito e fica enfurecido. Aí, no outro dia, se eu faço a mesma coisa, filho, legal, tudo bem, ele fica confuso, ele não sabe, né, muito bem quem são aquelas pessoas, né, eles ficam preocupados em como vão agir, ficam inseguros. Então, eles receberam reações inconstantes às suas demandas, né? Então, essas pessoas têm dificuldade de relaxar em seus relacionamentos, ficam sempre tensas e com medo de serem abandonadas. Estilo de apego evitativo, pessoas com estilo de apego evitativo podem ter sido negligenciadas ou rejeitadas quando mais novas. Quando os pais não são presentes ou são muito negativos, a criança não tem escolha diferente de tentar fazer as coisas por conta própria, já que literalmente não tem ninguém a quem ela possa se conectar ou se apegar de forma segura. Autoestima baixa, dificuldade social, agressividade, dificuldade de se colocar no lugar do outro, né, gente, as consequências. E o estilo de apego desorganizado, pais com comportamentos caóticos e instáveis, que ficam totalmente desestruturados diante da demanda dos filhos, né, berros, gritos, sai daqui, né? Não aguento mais você, né? Essas coisas que infelizmente acontecem. Nós somos programados biologicamente para procurar a primeira figura a quem somos vinculados, apegados, quando estamos com medo ou precisamos de conforto. Quando o pai é amedrontador, nós perdemos nosso porto seguro e ficamos sem recursos. E aí, o que traz na vida adulta, né? Ter dificuldades para ver os outros sem distorções significativas, está sempre pensando, né, coisas negativas do outro, mania de perseguição, disfunção significativa em sua capacidade de formar relacionamentos e afetos emocionalmente significativos, tende a ter reações caóticas também diante de suas dificuldades, e seus relacionamentos tendem a ser voláteis. Então, gente, esse tipo de apego, né, é só para citar para vocês coisas que podem trazer quando a gente não busca as ferramentas adequadas.
E é uma frase assim que eu gosto muito, né? Que a gente está trazendo muito isso hoje aqui, né? Com esse nosso momento, é que a nossa infância é um chão onde a gente pisa a vida inteira. Ela fica dentro de nós, ela fica ali guardada num cantinho, né? E que a gente precisa pensar nessa infância, a gente precisa se conectar com essa infância, a gente precisa ressignificar essa infância para a gente poder cada vez mais ser aqueles pais que a gente quer ser, que a gente busca ser, tá bom? Então, Carol, eu acho que hoje, eu acho que eu até passei um pouquinho do tempo, eu vou abrir agora um momentinho para a gente tirar dúvidas, né, no chat. Deixa eu ver se a Carol... Eu fui colocando algumas coisinhas aí no chat, aquela frase que você falou, enfim, fui trazendo algumas informações. Muito bom, Rebeca, muito bom, muito boa a sua fala. Eu não sei se eu corri muito, Carol, fiquei preocupada com o tempo, mas eu acho que foi o tempo certinho, né? Não, sim, tá tranquilo. E aí se as pessoas precisarem sair, né, como o conteúdo principal já acabou, e essa palestra está sendo gravada, então se alguém quiser também ter acesso depois às perguntas, a gente pode disponibilizar o link. E aí acho que a gente pode sim responder perguntas. Vamos ver o que vai aparecer. Já tem uma pergunta no chat. Vamos ver aqui, Carol. Você vai lendo para mim, Carol, e a gente vai falando? Ou você quer que eu leia? Deixa eu abrir aqui o meu chat. Espera aí. É possível reverter algum tipo de apego? Se sim, até quando? Sim, gente, como estamos falando, o nosso cérebro, ele tem plasticidade, né? E principalmente nessa fase da infância. Até os 6 anos é a fase fundamental, né? Que ele faz mais essa questão mesmo de novas conexões, de reverter situações, mas assim, os estudos mostram que até a sua fase, né, ali da adolescência, você pode reverter muitas situações. Então, eu falo assim, gente, que nunca é tarde para a gente começar, nunca é tarde para a gente ter essa consciência, para a gente buscar o melhor para o nosso filho. E às vezes a gente até tem um diálogo mesmo de explicar, falar, olha, filho, desculpa, né? Aquela vez que eu fiquei nervosa, mamãe anda muito nervosa, papai está muito bravo ultimamente, mas eu estou buscando que a gente tenha um relacionamento melhor, que as coisas sejam mais tranquilas, eu estou buscando melhorar mesmo como pai e mãe. Eu acho que a gente é muito importante a gente trazer isso para a nossa criança, a gente ter essa abertura, sabe? Essa humildade de falar isso para eles, porque isso traz muita paz, gente. Eu mesmo, muitas vezes, quando eu já me descontrolei com o João, quando eu já fiquei nervosa, quando já foi difícil, falar para ele, filho, desculpa, a mamãe não deu conta dessa vez, né? Mas amanhã é um novo dia, amanhã eu vou tentar. A gente não precisa ser sempre, né, perfeitos. O caminho não é esse, né, gente? A gente não está aqui falando de pais perfeitos, assim, que não vai ter problemas, desafios, mas eu falo que a infância, gente, não precisa ser perfeita. A infância tem que ser real. A diferença, né, de uma criança ter esse apego seguro é quando está acontecendo algo de ruim, quando está passando por coisas difíceis, por momentos difíceis, ela ter adultos de confiança para ela conseguir lidar com aquilo, adultos que saibam lidar com aquilo, né, que dê esse suporte para ela. Essa é a diferença, não é a perfeição, mas sim a realidade, a conexão, né, essa questão de você realmente estar ali buscando fazer o melhor. Então, sempre tem tempo, sempre há tempo. Tem mais alguma, Carol? Tem pedido de livros. Isso que você trouxe da neurociência é muito legal, porque é um estudo recente, né, da neuroplasticidade. A gente acreditava até muito pouco tempo que o cérebro se desenvolvia até os 21 anos e depois, pronto, era aquilo que a gente ia ter para sempre. Então, a gente, com esses novos estudos, a cada momento da sua vida, a partir das práticas que você escolhe ter, a partir das novas ações, dos novos hábitos, das reflexões, o seu cérebro vai se modificando. E aí é possível a gente acessar esses conteúdos do subconsciente, ressignificar, né, e ter uma nova perspectiva, um novo olhar acerca disso tudo. E aí eu compactuo do seu pensamento em relação à terapia, porque acho que esse preconceito, graças a Deus, tem acabado, né, de que é uma coisa para doidos, para quem tem problemas, porque se tivermos infância, temos problemas para sanar.
Éramos seres frágeis, né? Diante de pessoas nos educando com as ferramentas que tinham, é claro que ficaram feridas, ficaram mágoas, né? Então, a gente olhar para isso, e a terapia é um caminho que possibilita muito essa cura da nossa criança né, Carol? Nunca é tarde para isso. Nunca é tarde. E livros, Rebeca, livros? Olha, tem um agora que a gente tem a Parentalidade Consciente, né? Que é um livro mesmo do Daniel. Olha aqui rapidinho no meu Instagram, até passei para você, Carol, o nome, mas eu vou ver aqui com mais precisão. Que esse é muito desse assunto, né? Que a gente está falando agora, no momento, e ele é muito bom. Daniel Siegel. Vou colocar aqui no chat. Parentalidade Consciente, Daniel Siegel, né? Sigil. Vou colocar aqui agora no chat. Ótimo. Tem um também muito bom, que é essa parte do conhecimento, né, Carol? Que da parentalidade traz muito essa parte do autoconhecimento, que esse é muito bom, que a Carol tá aí, vai colocar no chat, e para a gente ter mais noção também da parte neurológica da criança, fisiológica, desse desenvolvimento, a gente tem o cérebro da criança, que também é do mesmo autor, né? Então, esses dois, eles dão, assim, muita... Eu falo assim, é uma base muito boa, traz muito conhecimento, dá um suporte muito bom. Acho que esses dois livros seriam bem interessantes. Mariana Pinto citou aqui no chat também As 5 Linguagens do Amor. Nossa, maravilhoso. E tem ele da criança, muito né? Bom, As 5 muito Linguagens bom. do Amor da criança também. Realmente são livros que transformam relações, né? Esses dois das linguagens do amor. Muito bom, porque cada um de nós, a gente tem nossos modelos mentais, né, Mariana? Que a gente traz da nossa infância, a forma que a gente aprendeu a amar, vem muito dos nossos pais. Nossos pais eram muito de fazer, né? E aí a gente, quando cresce, acha que o outro também quer isso, que a gente faça, e muitas vezes aquele outro não se sente amado. Poxa, ela não fala nada, ela não me abraça, ela não me acolhe, né? A coisa muito prática, e quando você vai ver, foi a forma que você recebeu, né? A forma que a gente consegue, às vezes, demonstrar. Então, a gente também vê essas várias formas de amor, a gente sabendo que cada um tem sua linguagem, a gente entender a linguagem de cada um, se colocar no lugar do outro, isso também é muito importante, né? Muito legal. Sim. Também. Seu Instagram, Rebeca, estão perguntando o seu Instagram. É o Cuidado que Educa. Tem também o Escutando com o João, né? Posso colocar aqui? Claro, Escutando com o João, do meu filhote. Maravilhoso. Peraí. Deixa eu subir aqui. A frase citada aqui, né, Carol? Vi aqui que alguém botou. É da Best. Eu tenho dúvidas sobre como reagir melhor quando a criança pede algo incessantemente. Tudo é o contexto, né, gente? Dependendo da situação. Se é aquilo que ela está pedindo é algo que não pode realmente ser dado, né? Você tem que continuar falando, filho, não pode. Não pode. Eu sei que você tem capacidade, eu sei que você tem dificuldade agora de atender o que a mamãe está te pedindo, porque o seu desejo é muito forte. Mas a mamãe não pode ceder, porque, né, isso vai trazer algo para você, exemplificar para a criança algo que vai ser ruim para ela, né? Se você ceder naquele momento. E a gente respirar, gente, fundo, saber que é da criança. A palavra criança vem muito de ânsia, né? Assim, elas anseiam por tudo, é uma fase da vida de pura descoberta, de desejo, de querer, elas anseiam por atenção, anseiam por presença, anseiam por espaço, por brincar, por conhecimentos. É uma fase assim, de muita descoberta, é muito intenso, né, tudo na criança. Então, a gente tem que se colocar no lugar daquela criança e saber que ela vai pedir, que aquilo é o natural dela. Mas, assim, a gente falar, não pode, né, por isso, a mamãe entende o que você está sentindo, eu entendo esse seu desejo tão forte, mas eu não posso fazer. Então, assim,
a gente, quando sabe que é algo de errado, a gente não pode ceder porque a criança está insistindo, mas nem achar que aquela insistência é algo ruim, ou que é errado, ou que ela é uma criança sem limite, ou que ela não sabe ouvir, que aquilo faz parte da natureza dela, né? E com o tempo ela vai conseguindo ter essa maturidade de entender ou não, de entender, né, o processo dos limites, a mamãe tem razão. Então, assim, é mesmo a gente respirar e se colocar no lugar dessa criança e ter empatia por essa fase dela, por esse momento, né? A gente pensar que tá tudo bem, que é assim mesmo. Quando a gente tem essa noção que é assim mesmo, que tá tudo certinho, a gente tem mais calma, a gente tem mais ferramentas para lidar com aquilo. Maravilha. Vou ler uma aqui. Tem uma dica, um livro excelente para nós adultos entrarmos em contato com a história e com o que recebemos na nossa infância, que é Tudo sobre o Amor, de Bell Hooks. Então fica mais legal, esse eu não conheço, vou procurar também. Tem uma pergunta aqui, vou ler só um pouquinho, deixa eu pegar ela aqui. Minha filha tem 1 ano e 8 meses e só procura pelo meu colo quando quer acolhimento e recusa o do pai. No entanto, ele é muito presente e realmente se esforça para ser compreensivo e acolhedor, mas às vezes parece que não tem como competir. Isso faz parte dessa fase ou podemos estar mais atentos sobre como ele poderia agir? Super parte, né, Carol, essa fase aí. A gente fala que até aos 2 aninhos o papai é meio ali. Ele ainda não fica muito... ele não é ainda o protagonista ali, né, na vida da criança, fica meio de ladinho, mas que isso tudo faz parte do processo, né? O papai vai entrando aos poucos, a criança vai conseguindo se perceber que ela e mamãe não são só através da presença do papai, existe, né, um terceiro. Isso tudo, né, gente, é um pouco psicanálise. Freud explica muito essa relação do triângulo, né, do terceiro, é uma coisa mais profunda para a gente falar, mas é só para vocês entenderem que isso faz parte, que esse vínculo forte com a mãe é muito natural, isso é muito saudável, né? Ela tem uma simbiose emocional muito grande com a mãe, de sentir o que a mãe sente, da mãe sentir o que o bebê sente, isso é muito real. A gente lá no berçário, várias vezes, quando um bebê não está bem, a gente procura logo aquela mamãe, e quando a gente vai ver, a mamãe está passando por problemas, ela não está bem emocionalmente também, porque é uma simbiose muito forte. Isso vai ficando mais leve, vai ficando um pouquinho mais assim, né? Que a gente fala se distanciando, que ela passa pelaquela angústia da separação, quando ela começa a se perceber como eu, né? Eu sou uma pessoa, a mamãe é outra, né? E aí ela vai conseguindo se conectar com o papai, perceber o papai, se interessar pelo papai. Então, está super tranquilo. Uma forma legal para a gente sempre trabalhar muito esse vínculo é deixar o papai participar bastante dos momentos dos cuidados, porque a criança se vincula àquele que cuida, né? Aquele que cuida com respeito, aquele que cuida com empatia, né? Banho, alimentação, horinha de dormir, todos esses momentos de cuidado, a criança faz uma conexão muito forte com aquele adulto que está ali conectado com ela. Então, sempre dá um espaço ali para o papai participar desses momentos, isso é importante. Ótimo. E livros infantis que auxiliem a criança a compreender suas emoções, desenvolver controle emocional? Olha, eu gosto muito, né, Carol, que você sabe que a gente vê ali, segue muito a abordagem da Amy Pickler, né? Porque através dessa abordagem, eu falo que ela é a abordagem, assim, que eu acredito que é a mais, que eu falo, voltada mesmo para essa primeiríssima infância, do 0 aos 3 anos. É uma abordagem que trabalha muito essa questão da criança se perceber, da criança se conectar com ela, com o seu corpinho, com os seus sentimentos, né? Através da forma que esse adulto cuida dela, através da forma que esse adulto enxerga ela. Então, livros da Amy Pickler são muito interessantes. Eu tenho vários aqui, Carol, não sei se dá tempo de você colocar aí, mas a gente pode passar, se você quiser, eu te passo agora para o seu WhatsApp e você põe aí? Podemos, eu posso colocar aqui, sim. Ou então, se você quiser citar rapidinho, fica aqui gravado também, as pessoas depois podem acessar.
A gente tem a infância, né? Abordagem Pickler e educação infantil. A gente tem as origens do brincar livre, né? Que também é voltado para a abordagem da M. Pickler. Temos vínculo, movimento e autonomia, Suzana Macedo Soares também, que é da abordagem M. Pickler. Mandei aí as fotinhas para a Carol. Isso tudo tem no Amazon, gente, na internet, é fácil de achar, de comprar, e eu falo que são maravilhosos, são livros fáceis de ler, didáticos e que nos traz muito conhecimento. Muito bom. Quando a gente for mandar o link para as famílias que perderam a palestra, a gente pode fazer uma listinha de livros, então, recomendados e colocar, né? Acho que fica resumido, fácil para todo mundo achar. A gente pode preparar isso. Eu preparo isso para vocês e envio esses que a Rebeca citou. Vamos mandar para vocês, que aí fica bom de achar depois. Livros infantis para ler com a criança. Ixi, são muitos livros. De vez em quando eu posto lá no Instagram algumas dicas. Legal. Eu posso fazer isso, inclusive, bom lembrete. Amanhã eu posso ir na sala de leitura dar uma pensada em alguns livros para trazer como dica. Sempre tem livros infantis maravilhosos que a gente pode ler com as crianças. A gente tem vários na escola. Deixa eu ver se tem alguma outra. Legal. Se tem outra perguntinha aí, né, Carol? Acho que a gente precisa fechar também. Teria disponibilidade para fazer uma palestra em entidade filantrópica. Eu coloquei para se conectar com você pelo Instagram, tá? Para fazer contato pelo Instagram. Que aí vocês trocam um pouco sobre isso. Acho que é isso. Acho que é mais isso de pergunta, né? De nada, Israel. E aí, gente, a Rebeca, ela passou o contato do Instagram dela também, vocês podem contactá-la por lá. Às vezes depois vem uma dica, manda um direct, né? Fala com ela, que ela é super disponível, super parceira, está sempre trocando com nós, educadores, com as famílias. E então, queria deixar mais uma vez o nosso agradecimento, Rebeca, por tantos saberes compartilhados, por trazer essa educação sensível e, ao mesmo tempo, com discernimento. Eu acho que a gente evolui muito em movimentos pendulares, então, às vezes, né, de uma educação muito rígida, onde a palmada era presente, a gente vê também um excesso de permissividade, as crianças mandando em casa, fazendo tudo o que querem, e as famílias, às vezes, com dificuldade de colocar limites que são básicos e que até comprometem o desenvolvimento, a saúde, a integridade física da criança. Então, a gente achar essa linha é um desafio, né? A linha tênue entre a amorosidade, o ato compassivo, né? A educação compassiva, e, ao mesmo tempo, uma educação onde a criança pode sentir segurança nos adultos. Se eu estou sempre mudando de ideia, se eu digo uma coisa depois digo outra, a criança não me tem como referencial de segurança. E aí vai perdendo-se um pouco do vínculo. Então, todos esses saberes que você trouxe, eu entendo que nos ajudam a chegar mais perto dessa linha do discernimento, da empatia. Então, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco presentes. Quem gostou da palestra pode também recomendar para outras famílias. A gente vai mandar o link para vocês. E, conforme combinado aqui, eu vou colocar também os livros. Quero colocar essa frase que a Rebeca citou, do Bert Hellinger, e a gente, se lembrarmos de mais algum, a gente coloca também. Obrigada, então, a todos. Carol. Obrigada a todos vocês. Obrigada a todos vocês pela presença, pelo carinho, tá bom? Estar aqui, a gente está juntos, né, nessa missão, né, de dar o melhor para nossas crianças. Agradeço muito a oportunidade, Carol. Sempre é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá bom? Obrigada de coração. Uma ótima noite para todo mundo, tá bom? Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, Obrigada, Rebeca. Beijos. Obrigada.